falar um pouquinho de novo sobre como que é pra gente, né, ascensionado, como funcionam nossos sentimentos, como funcionam os acontecimentos pra gente, né. Vou falar rapidinho porque é emocional e problemático, mas só um adendo. Sabe como é você ter uma mente que sente, pensa de modo diferente? Você olha em volta e os acontecimentos lhe parecem muito distantes do que você acredita, do que como você sente. Você conversa com as pessoas e elas não conseguem se alinhar na sua conversa, no seu discurso. Não vai junto com você no trem, entendeu? E não é uma coisa de desprezo ou menosprezo pelas pessoas, é uma questão de que quando você começa a conversar, as pessoas menosprezam o que você está falando, acham ridículo, às vezes pode confundir um momento de gozo intelectual, quando você está conversando, está discutindo, você começa a ficar animado, feliz em discursar, metaforar, filosofar, qualquer coisa serve, até bobeirinhas, não precisa ser intelectual. Porque eu não sou só a intelectualista, eu sou só a cientista ou a artista, eu sou uma pessoa que gosta de tudo um pouco. Eu gosto de falar as minhas baboseiras, eu gosto de brincar, eu sou meio criançona também, eu não sou só a professora pragmática e loquiana, né, que eu tenho falado por aí. E eu me sinto invisível. O que é se sentir invisível? Literalmente a palavra invisível acontece pra mim. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, ela tá olhando pra mim e nada do que eu falo é escutado, é ouvido, é visto. É como se literalmente, eu não tô brincando, literalmente não estou ali na frente dela e ela nem tá com o celular. Que também é outro problema grave entre as pessoas, né? Você tá ali, a pessoa tá rindo, do nada você acha que é da sua piada, e quando você vê, não, é de uma baboseira que ela viu no WhatsApp. Aí ela vira pra você e fala: ai, você podia me dar seu WhatsApp, né, pra gente conversar. Pessoalmente você não conversa comigo, por que eu sou mais interessante e legal no seu celular, né? Mas já aconteceu, grupos de pessoas, a gente tava conversando, às vezes eu tô falando alguma coisa, a pessoa literalmente desvia o olhar de mim, mantém o foco em todo mundo do grupo e nada do que eu falo tem uma resposta, tem uma reação, não responde, não corresponde. Parece Black Mirror, não sei se vocês já assistiram um episódio em que as pessoas são canceladas e ela literalmente na lente tecnológica ali, usa um computador que a pessoa tudo acessa o mundo digital por essa lente óptica, como se fosse uma lente, né, de contato. E as pessoas que começam a ser canceladas da sociedade, ela fica literalmente invisível por essa lente. E a pessoa começa a não enxergar mais essa pessoa. E ela não tem controle disso. Essa pessoa é cancelada, simplesmente ela não enxerga e ela não escuta. E ela não fala mais com essas pessoas. E elas ficam invisíveis na sociedade, porque elas não têm acesso mais à sociedade, não têm permissão de acesso mais à sociedade. Aí quando eu assisti isso, eu pensei, caramba, isso ilustra o que eu sinto. E às vezes parecia baboseira. Quando eu expressava isso, falava isso para as pessoas, poucos colegas que eu tive na escola, na faculdade, na vida, enfim. Ah, Letícia, você... Opa! Então, prazer. Já que eu falei o meu nome real, prazer, meu nome é Letícia. E, enfim. Escapou. Mas, enfim. Ah, Letícia, ai, você é muito sentimentalista, muito emotiva. Ai, tudo não sei o que, tudo. Aí com o tempo eu fui achando que eu era cheia das mimimi e emotiva e emocional. E como eu tenho essa questão mental de tenho que trabalhar meu emocional, tenho que trabalhar meu psicológico, tenho que trabalhar a minha bondade, tenho que trabalhar o meu egoísmo, pensei, eu tenho que arranjar um jeito
de melhorar isso, né? Eu acho que eu tô impondo muito pras pessoas, não sei o que é. Aí com o tempo eu percebi que não é eu. Como eu posso passar? É isso, ilusão da sua mente. Não, não é ilusão da minha mente. É um fato. E recentemente, depois que eu concretizei isso na minha mente, e eu tive o aparato espiritual, né? Isso se tornou muito real e isso é assustador. Antes não era coisa da minha mente, agora eu estou vendo. Eu troquei as minhas lentes e agora eu estou vendo esses conceitos de invisibilidade social de uma maneira muito mais perceptiva e até surreal. É loucura. Acho que eu fugi um pouquinho do assunto que eu me propus falar, mas é uma situação. Agora eu te pergunto, não só na minha questão, quantas pessoas são invisíveis, se sentem invisíveis no mundo pelo menosprezo e desvalor? Quando uma pessoa ela só é válida na vida das pessoas, não estou falando de artistas, não estou falando de pessoas famosas, estou falando de pessoas. Quantas pessoas elas perdem seu valor e perdem direitos de evocar os seus direitos na sociedade porque elas são consideradas sem valor, sem prestígio, porque não tem inteligência ou porque não tem talento, porque não agrega no seu padrão mental, para você não tá te agregando, não tá te dando nada. E ela perde valor e só ganha valor quando ela demonstra uma coisa invisível até outro momento, em que, olha, isso aqui está sendo útil para mim, ela acaba tendo um valor, acaba tendo visibilidade. Menosprezo, desprezo, morte. Morte social. Então, quantas pessoas a gente assassina por dia? Com vários conceitos. Conceitualmente. Opa, confundi, né? A gente assassina pessoas em nível conceitual. Por conta dos nossos brilhos e conceitos e padrões mentais. Isso é grave. Então eu estou descrevendo uma morte social que eu vivi. Mas não precisa ser ascensionado para viver essa morte. Vamos voltar um direcionamento então, já que eu desviei um pouco o assunto. Eu ia usar isso de exemplo para uma coisa, mas eu achei que no final das contas foi mais importante para outra.